Com tantos jogos sendo lançados todos os anos, fica praticamente impossível jogar tudo que sai, né? Mas a verdade é que tem muitos games que não valem a pena jogar nem por um segundo. Sério, esse ano teve jogos tão ruins que você não vai conseguir esquecer deles depois que você vê. O quinto lugar, então, dessa lista é inacreditável. Como esse jogo lançou hoje em dia. Então vem comigo agora para descobrir os 7 piores dos piores jogos desse ano. Fala nerds, eu sou o Lucas, sejam muito bem-vindos ao Experiência Nerd. E a indústria de jogos teve um ano de 2023 repleto de lançamentos, né? Com muitos jogos aguardados como Spider-Man 2, Baldur's Gate 3, Street Fighter 6 também, Star Wars Jedi Survivor e muitos outros. Mas, como sempre, teve também aqueles jogos que ninguém esperava ou quando tinha algum hype se decepcionou muito quando chegou. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os piores jogos de 2023. Então, se você está me conhecendo hoje, se você quer receber mais vídeos como esse, você precisa estar inscrito no canal. Então já clica aqui embaixo e ativa o sininho para não perder absolutamente nada. E sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Mortal Kombat 1. E você deve estar pensando agora, né? Como assim Mortal Kombat 1 entrou nessa lista? Bom, na verdade entrou porque a versão do jogo que a gente vai falar aqui é a versão do Nintendo Switch. Porque quem tem esse console, com certeza viu um jogo muito diferente do que você viu. Porque o que aconteceu, né? Nessa versão, os jogadores encontraram muitos problemas técnicos e visuais bem bizarros e, aliás, afetaram a própria modelagem dos personagens, que ficaram totalmente esquisitos na tela, tipo, sem textura nenhuma mesmo, os olhos maiores que o normal, as cabeças flutuantes ridículas e, para completar, uma tela de loading infinita. Então toda aquela animação realista de Mortal Kombat 1 nas outras plataformas, né, foi totalmente destruída. Grey Hill Incident. Agora um jogo que a maioria nem deve saber que lançou, mas tinha essa ideia de ir então para um tom de terror, né, com uma invasão alienígena, no modo primeira pessoa, onde o jogador ia poder sobreviver e o protagonista é justamente um conspiracionista que precisa então resgatar o seu filho depois dele ser abduzido pelos aliens. Mas como você deve imaginar, né, essa história foi bem qualquer coisa, sabe? Aquele roteiro que realmente não consegue ter nenhum diferencial. Foi mais um daqueles jogos com aquela gameplay cansativa, né, com muitos bugs que atrapalham demais quando você está jogando. Realmente é um grande desperdício de tempo. Crime Boss Rocket City. E agora uma abordagem totalmente diferente, né? Já que esse jogo tem uma inspiração em franquias conhecidas dos games, né? Como Payday e também outros filmes de ação dos anos 80, já que a gente tem a presença aqui de vários atores como o Chuck Norris, o Danny Glover, o Danny Trejo e outros também que assumem então esse grupo de criminosos que vão realizar os assaltos nos bancos. Mas logo de cara o jogo já foi detonado mesmo por causa da jogabilidade bem ultrapassada mesmo que ele tem e bem repetitiva também, né? E ainda para completar, tem muitas mecânicas ruins que não estão bem adaptadas, com vários bugs mesmo, uma péssima inteligência artificial e sem contar a performance desastrosa dos atores. Unholy, outro jogo que tem muito problema técnico, né? Com um modo furtividade horrível, um combate super repetitivo com aqueles quebra-cabeças bem chatos mesmo, sem nenhum dinamismo, sabe? E ainda uma dublagem bem ruim. E Unholy é um jogo furtivo de terror e sobrevivência, mas o jogo não consegue nem de longe ser tão assustador assim. Os jogadores, eles controlam então uma mãe em busca do seu filho que foi sequestrado e levado para um mundo alternativo, que era para ser então esse mundo alternativo assustador. Mas em nenhum momento você sente um medo, sabe? Em nenhum momento você sente uma tensão ali do que está acontecendo. E tem também quem elogia o design dos personagens, né? E do mundo e tal, mas a verdade é que antes disso, antes do design, do visual, o jogo tem que ser minimamente divertido, né, para jogar. Então, nisso eles erraram totalmente. Mas se já estava ruim, nada pode te preparar para o próximo jogo da lista. The Lord of the Rings Gollum. Um dos personagens mais interessantes e importantes, né, na obra do J.R.R. Tolkien, agora simplesmente destruído aqui nesse jogo, né? Que na verdade é um verdadeiro insulto mesmo para Senhor dos Anéis. Eu não sei como alguém teve a coragem de lançar isso, porque já no lançamento se tornou a maior referência do que não fazer em um jogo. Simplesmente uma péssima ideia que jamais deveria ter ido para frente, né? Impressionante como nada funciona direito na jogabilidade, com os quebra-cabeças ridículos,
bugs intermináveis aqui, um design horrível dos personagens, de cenários, um gráfico horroroso que lembra os jogos de PlayStation 2. E o pior de tudo é que a campanha do jogo tem uma duração de quase 15 horas. Então é isso que eu chamo de tortura, né? Mas como se não bastasse, né? Um jogo terrível como esse em 2023, no mesmo ano a gente teve outro jogo no mesmo nível. Skull Island Rise of Kong. E tudo já começa ruim de novo aqui desde o início do desenvolvimento, com o envolvimento inclusive de uma publisher bem duvidosa, né? O prazo apertadíssimo para eles fazerem em um ano esse jogo, baseado no Kong, né? Que está em domínio público, então eles podem usar o personagem à vontade, e além disso também a compensação baixíssima, né? Para quem fosse trabalhar nesse jogo, já que eles receberam um orçamento ridículo também. Mas mesmo assim, essa desenvolvedora chilena, Iguana Bee, aceitou fazer o projeto. E o que saiu disso foi simplesmente o pior jogo possível. Tipo, tenebroso de ruim. Porque olha só pra isso, galera, com um gráfico horroroso, muito pior que qualquer jogo de celular, e um gameplay patético numa história super genérica. The Walking Dead Destinies. E para completar, esse jogo pode até não chegar no nível do desastre do Gollum e do Kong, né? Com certeza não chega, mas com certeza também é muito insultante para quem gosta ou já gostou da série The Walking Dead, né? Ou para quem também queria um jogo de zumbi minimamente bom. Claro, a gente sabe que se for falar sobre a série de The Walking Dead, né, que muita gente dropou totalmente, a gente sabe que depois das mortes da estreia da 7ª temporada de The Walking Dead, a série foi caindo de relevância, né, por causa do canal AMC, que estendeu demais a guerra contra o vilão Negan, né. Então, outras decisões também erradas na 8ª temporada, né, e acabam piorando tudo e meio que enterrando a popularidade da série. Mas, em geral, foi uma série muito importante, né, de muita qualidade e sucesso, então o mínimo que a gente espera é uma adaptação digna mesmo, né, dessa obra que vem dos quadrinhos do Robert Kirkman, que é o mesmo criador também lá de Invencível, né? Mas não poderia ser mais longe disso, galera, porque esse projeto, esse jogo, The Walking Dead Destinies, da Flux Game Studio em terceira pessoa, naquele estilo com escolhas para desfechos diferentes, né, foi totalmente decepcionante. Parece mais um jogo de celular também do que qualquer outra coisa. O visual dos personagens, olha só para isso, é simplesmente grotesco, uma dublagem péssima e, claro, também aqueles infinitos bugs para deixar ainda mais insuportável. Então a impressão que fica é que eles só aproveitaram mesmo o nome de The Walking Dead, né, para tentar lucrar alguma coisa. Inacreditável o tanto de bomba que saiu no ano de 2023 nos games, né? Mas agora me diz você, desses jogos, qual é o pior de todos? E tem algum jogo que faltou nessa lista? Comenta aí e não vai embora ainda. Confira também esse vídeo com os piores filmes baseados em games de todos os tempos. Sério, é um pior que o outro nessa lista. Clica aqui para assistir, faz essa maratona no canal. É isso aí, valeu, falou, até mais.